Pessoal, bom dia a todos aí, 10h06, mercado de ações abrindo, né? Trazer aqui alguns temas bem importantes, né? A gente tem feito esse exercício com vocês, né? De quando tiver informação relevante, eu acho que é importante a gente dar esse update para o pessoal que está na sala, né? Questões importantes que já vêm acontecendo, né? Que são as questões que envolvem inflação e taxa de juros. Né, o mercado, até mandei nos grupos ali que a gente tem com vocês no WhatsApp, só quem está na sala tem, né? Recebi de uma gestora, né? Tem alguns indicadores americanos que estão mostrando divergência. Divergência já acaba sendo um cenário bom, né? Um cenário bacana, porque já tem dados que mostram uma eficiência na política fiscal do Fed, né? O aumento de taxa de juros do Fed já vem causando ali algumas freadas, né, em alguns setores de questão de inflação, de aumento de preço, mas tem outros indicadores ainda que apontam crescimento. Então a gente tem que aguardar um pouco mais, mas isso acaba já sendo bom, né, quando a gente pensa principalmente em dados preliminares para isso. Né, então isso acaba sendo uma questão bem importante lá. 10h30 a gente tem seguro-desemprego, né? Que é dado importante também, são dados de emprego, dados de emprego lá no mercado americano sempre tendem a trazer uma movimentação, então pode ser ali um movimento que pode acelerar os preços, tá? Questão no Brasil, a gente teve PIB saindo, né? Quarto trimestre ele acabou tendo ali uma desaceleração, né? E a gente fechou 2022 com crescimento de 2,9%. O quarto trimestre veio abaixo das expectativas, né, de crescimento, então isso traz ali um peso relativo no próprio índice, né? E também a gente teve um balanço de Petrobras que veio muito forte, né? E a gente tem essa briga, né, acontecendo entre a iniciativa privada, quando a gente fala público-privada, né, na Petrobras, e as políticas de governo, né? A gente teve agora essa semana questões de desoneração ali de impostos e tal sobre os combustíveis, então isso é um tema que está muito forte, tem conversas muito grandes aí e que devem impactar se saírem, que é a não atrelação mais a paridade com o dólar, né? O petróleo no Brasil não ter mais essa paridade com o petróleo lá fora, e isso descasar, né? Isso quando aconteceu, nessa falta de paridade com o petróleo lá fora, foi aonde a Petrobras quase foi para o limbo, né? A gente viu a Petrobras em R$3, né? Porque isso acaba trazendo grande distorção para a empresa. Então a gente tem aí num cenário, né, que basicamente toda medida do governo acaba sendo tomada uma proporção bem grande, né? Então se o mercado entender que o governo, né, vai utilizar essas questões de Petrobras, vamos reter a parte dos dividendos, ou vamos tentar forçar, né, algumas questões, porque agora tem uma narrativa que é lucro recorde. Então, dependendo da forma como o governo atuar sobre isso pode sim pesar o índice, porque pode trazer mais incerteza referente à própria condução, né, do governo na questão política, tá? Então, acho que são mais essas questões de juros aqui, a gente ainda está com uma expectativa de ajustes para alta, né, de taxa de juros, então até cuidar muito em fazer título pré-fixado, né, para quem não tem, né, a parte da renda fixa, o que seria um pré-fixado? Você acordar uma taxa com o banco pré-fixada. Então, assim, então eu vou ganhar 15% ao ano nos próximos 3, 4 anos. Então, você já fecha a tua rentabilidade máxima anual. O que pode acontecer? Com uma curva de juros ascendente, isso pode ter um peso bem forte numa marcação a mercado e você vinha ter um prejuízo caso você queira sair desse papel antes. Tá? Então, cuidar muito com títulos pré-fixados e IPCA+, né, que vão ter ali atrelados ao IPCA, né, que é a taxa de inflação, mais
uma taxa pré-fixada, tá? Então, só questões aí para a gente atualizar, curva de juros ascendente ainda, o mercado está esperando agora em março uma sinalização do governo sobre a política fiscal, né? Lembrar que uma política fiscal minimamente aceitável, né? É o que a gente fala, o ruim, ele é bom se o mercado está esperando o péssimo, né? Então, se vier minimamente aceitável uma política fiscal que possa equalizar essa questão de gastos sociais mais a dívida pública, né? Então, isso pode ser muito positivo e destravar valor, mas a gente tem que ver e aguardar ao longo de março. Uma questão importante que saiu, né, e eu acho que a gente tem que ficar de olho, é a questão da rolagem de dívida das empresas, tá? E aí eu já fecho aqui porque o mercado está abrindo. Tá ficando muito caro para as empresas fazerem rolagem de dívida, né? Então, assim, o cara tem vencimento de 1 bilhão nesse ano e ele precisa rolar essa dívida, para mais 2, 3, 4 anos. Tá muito caro fazer essa rolagem nas taxas que a gente está. E um exemplo claro que deu hoje é a Energias Brasil anunciando o fechamento de capital na Bolsa Brasileira, né? Então, uma empresa relativamente boa, né? E anunciando ali um fechamento de capital, propôs ali um prêmio de 22,3, tem que ser aprovado ainda em assembleia, né? Por 2/3 dos acionistas, mas deve sair. E uma das motivações que eles comentaram é que eles conseguindo fechar o capital, eles conseguem pegar empréstimos muito mais baratos, né, na Europa, a taxas de 4%, e continuar a operação deles rodando aqui no Brasil e aumentando, né, essa rentabilidade da empresa. Então, pode ser um movimento que a gente venha a ver mais, tá? Essas empresas começando a se preocupar com rolagem de dívidas, começarem a olhar possibilidades, tá bom? Referente a hoje é isso, tá? 10h30 tem indicador importante, vamos ficar de olho que pode aí trazer bastante volatilidade para o mercado. Fechou? Abraço, pessoal. Fechou, Maicon. Valeu aí pelas informações.